Fala pessoal, Billy aqui. Vou mostrar aqui hoje como vocês criam uma automação passo a passo, mas de uma forma bem resumida e rápida e prática aqui de como a gente cria uma automação de postagens nas redes sociais usando o n8n. E se você está chegando aqui hoje no canal, eu falo sobre como você cria automações e soluções incríveis utilizando as principais ferramentas de automação do mercado e também a como você utiliza IA nessas soluções, beleza? Então bora lá já começar aqui. Se você ainda não sabe como utilizar o n8n, eu tenho vídeos aqui falando com mais detalhes. Bom, e aí a gente vai criar um novo workflow aqui. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é apagar isso aqui e criar um gatilho de cronograma. Por quê? Para a gente poder fazer com que a nossa automação inicie em um horário específico. Ou seja, a gente quer que as postagens das nossas redes sociais sejam feitas em um horário específico, ele vai puxar dentro desse horário. E a ideia desse vídeo é a gente pegar esses posts prontos e já postar de forma automatizada. Depois a gente pode aprimorar ela e utilizar a inteligência artificial até para criar os próprios posts. Então bora continuar lá. O primeiro gatilho é o do cronograma. Então você coloca, só colocar Cron aqui ele já aparece esse aqui, tá? E aqui você vai colocar o dia, nesse caso ó, 10. Aqui você coloca de quanto em quanto dia você quer que essa automação seja executada. Ou seja, se você colocar 2 aqui, de 2 em 2 dias ela vai ser executada. Como a gente quer que todos os dias seja criado um post, eu vou deixar 1. Aqui você vai selecionar o horário, quando é que ela vai ser iniciada. Eu vou colocar, por exemplo, às 5 da tarde. E aqui, em quantos minutos? Por exemplo, 5h30, certo? Vou deixar 0 mesmo, tá bom? E vou fechar aqui. O próximo passo, então, é a gente fazer uma consulta, ou seja, buscar as informações das postagens em um banco de dados. E nesse vídeo aqui, vou utilizar o Base Row, certo? Deixa eu só renomear isso aqui. Você pode renomear, se você não sabe, o nome dos seus workflows para ficar mais organizado. Vou colocar redes sociais, Billy Automações. Então, a gente vem aqui no mais, digita Base Row e a gente vem aqui nessa opção Get a Row, porque ele vai puxar informações, certo? Para isso, você precisa conectar a sua conta do Base Row, que é o banco de dados. Lá você cria sua conta, conecta e puxa ele aqui. Eu fiz um vídeo só falando disso aqui passo a passo. Vou deixar a indicação aqui, depois você assiste se você não souber e depois volta aqui para esse aqui, certo? E aí o Base Row é esse daqui. Você vai precisar criar uma nova tabela, um database novo. Você coloca o nome que você quiser. Vou pôr redes sociais, adicionar um database. E aqui você coloca os campos que você quer. Por exemplo, eu vou pôr aqui o tema da postagem. E aí salvo, você clica aqui, ó. Só dá 2 cliques que ele já abre, tá? Aqui você põe, por exemplo, a legenda. E aqui, nesse caso, ó, ele tá como seleção. Você tem que tirar o boolean. Boolean é para só marcar, tá? E aí você coloca isso daqui, ó. Se for texto, um texto curto, single line test. Se for um texto longo, long test. Tem várias outras opções aqui. No nosso caso, como é uma imagem aqui, você vai pôr file, certo? E aqui você coloca o nome imagem, beleza? Você salva e pronto. Aqui eu já vou colocar algumas informações. Vamos supor que a gente vai fazer um post. Vou até pedir o ChatGPT para gerar isso daqui. Gere um tema e uma legenda de uma postagem sobre automação. Beleza, eu vou colocar o tema aqui, só para a gente saber do que se trata, identificar, né, o que é. E aí vou copiar essa legenda aqui. E agora eu vou pedir para ele gerar uma imagem. Gera uma imagem sobre esse tema. Enquanto ele gera, a gente vai colocando aqui a legenda. E agora só vai faltar a imagem. Assim que ele gerar, a gente já baixa e começa e coloca lá no nosso banco de dados. Pronto, ele gerou aqui. Lembrando que depois a gente pode automatizar todo esse processo também, mas eu quero que você entenda primeiramente como você programa os posts, certo? Vou baixar ele aqui no meu computador. E aqui, ó, você clica, só esperar carregar. Aí você clica em Upload, ele vai carregar aqui. E aí, quando aparecer esse ícone, é porque a imagem já está aqui, beleza? Voltando então para o n8n, a gente vai aqui selecionar o nome daquela tabela que a gente criou. Ó, como eu criei depois que eu abri aqui, ele não atualizou. Então, vamos abrir, fechar e abrir de novo, que ele atualiza. Ó, tá vendo? Redes sociais. Aí aqui, ele vai carregar a tabela. No nosso caso, tá em nome de table mesmo. Eu não coloquei nenhum nome, né? Você pode mudar
aqui nos 3 pontinhos e renomear se você quiser. Marcar. Aqui eu vou só trocar por many para ele poder pegar todas aquelas informações que a gente cadastrou. E a gente vai testar aqui a etapa para poder ver se realmente deu certo, ó. Então, de fato, ele pegou todas as informações, ó. Aqui tá o tema, a legenda e o URL da imagem, beleza? E aqui agora a gente pode fazer um filtro para que ele pegue somente os posts que já foram postados. Por exemplo, a gente pode criar um novo campo aqui no Base Row chamado Boolean. E aqui eu vou colocar se foi postado ou não, né? Só postado. E aí eu crio essa coluna e se tiver marcado isso daqui, ele não vai pegar para postar. E aí, com isso, você pode ir adicionando sempre nos novos posts aqui. Até também, se a gente for criar uma automação para isso depois da criação do conteúdo, a gente não vai, ele mesmo já vai identificar se ele mesmo já vai marcar se vai estar postado ou não depois que ele postar, né? Ou seja, quando ele postar, ele vai marcar que já foi postado e aí ele não pega para postar novamente, não repete, certo? E por enquanto eu vou fazer essa parte manual. E para a gente criar essa condição, o que a gente faz? Deixa eu só rodar novamente aqui para ele poder puxar também aquela informação lá do Boolean. Ó, aqui agora tá false, tá vendo? E aí a gente cria um if aqui, ó, que é uma condição, certo? E a gente coloca a seguinte opção. Aqui ele tá como string. No nosso caso lá, você lembra que a gente adicionou o campo chamado Boolean, né? Então vou marcar o Boolean aqui e vou colocar se ele for falso, tá? E aqui, ó, vamos testar só para ver o verdadeiro. Ó, ele não pega nada, tá vendo? E o que ele faz? Se esse campo aqui tiver marcado, ou seja, se o post já tiver feito, ele não vai fazer nada. E se ele não tiver feito, ele vai seguir com o fluxo para poder ser postado, beleza? Então a gente tem que deixar aqui em false, para que ele pegue somente o que ainda não foi postado. Aí, como você pode ver, ele continua aqui. Então, se for falso, ele não vai fazer simplesmente nada, a gente não precisa colocar nada aqui. Agora, se for verdadeiro, ele vai fazer as postagens nas redes sociais. E agora sim, a gente precisa colocar, então, as nossas redes sociais. E a gente vem e adiciona aqui. E como a maioria das redes sociais ainda não tem integração aqui com o Anychain, você precisa usar esse nó aqui, HTTP request, para poder fazer de uma forma mais manual. E o que você vai precisar configurar aqui? Da forma que eu vou te falar, você vai poder conectar qualquer rede social aqui, utilizando esse HTTP request. Você vai precisar colocar um método post, porque ele vai precisar criar uma postagem, né? A gente não vai buscar informação na rede social, a gente vai postar o conteúdo que a gente tem pronto aqui, que é esse aqui, certo? A URL você vai colocar do seu Base Row. A autenticação, você vai olhar a documentação da rede social, como que você faz a autenticação aqui. E depois vai colocar as informações que você precisa postar. Por exemplo, ó, a gente vai pegar aqui a legenda no valor. Vou colocar legenda para ele saber identificar o que é. Vou adicionar um outro parâmetro. E detalhe, na imagem a gente vai ter que fazer uma etapa antes. Que é isso daqui, ó. A gente precisa tratar essa imagem aqui, porque a imagem ela tá vindo pra gente em formato URL, olha só. Vou mostrar aqui. Ó, a imagem vem o URL, então se a gente manda isso pra rede social, ela vai entender como um link, um texto, e não é isso que a gente quer o arquivo em imagem. Então a gente precisa converter. E como a gente faz? A gente vai utilizar o HTTP request também, HTTP request, para transformar essa imagem. A gente deixa get, aqui na URL a gente coloca a URL que ele gerar. E aqui você pode ver que ele já gerou o arquivo, tá vendo? Ó? Beleza, aí agora sim a gente manda aqui para o HTTP request. Vamos testar a automação, só para receber as informações aqui. Pronto. E agora sim a gente tem o arquivo para postar. Nesse caso, como a gente está usando o HTTP request, a gente vai colocar a imagem, a URL mesmo. E é claro, aqui você vai adicionar os parâmetros que você vê lá na documentação das redes sociais. Depois, se você quiser, eu posso fazer um vídeo só mostrando como você conecta cada rede social, se você quiser. Se tiver muitos comentários, eu faço um vídeo, como vocês sabem. Sempre que tem muitas pessoas pedindo, eu trago aqui os conteúdos específicos que vocês estão precisando. Como, por exemplo, essa automação de redes sociais, muita gente pediu, tá? E aí, isso aqui é se for de forma, digamos, não nativa, né? Onde a gente precisa usar o HTTP request. Agora, se a rede social já tiver nativa aqui, como por exemplo o X,
tá? Ó, você pode vir aqui, ó, criar um Twitter. Ele já é nativo, então já é mais fácil para você conectar a credencial. E aí, ó, você conecta aqui e você vai colocar todas as redes sociais aqui, certo? Mas deixa eu só te mostrar aqui, ó. Você vai pegar o texto, colocar ele aqui. Ó, aqui vai dar erro, né? Porque eu não conectei credencial. Depois você vai ter que conectar. E aí você coloca o título e ele é muito mais simples. Quando a ferramenta é nativa do NTN, é muito mais fácil para conectar. Não vai precisar você fazer todo o manual, igual você teria que fazer nas outras redes sociais. E aí, lembrando então que essa parte aqui de converter o arquivo em imagem, ela vai ser utilizada apenas para a rede social que você precise colocar diretamente o arquivo de imagem. Então a gente viu aqui como você pode automatizar as redes sociais com uma automação bem simples no NTN. Agora, se você quer ir além disso daqui, como por exemplo, a gente conectar juntos aqui as outras redes sociais passo a passo e também utilizar a inteligência artificial para criar o conteúdo. Se você quer isso aqui, comenta. E aí a gente vai seguir com esse passo a passo para você ter de ponta essa automação toda funcionando aqui. Só que se eu fosse fazer isso em um vídeo só, ia ficar muito grande. E eu quero saber se vocês têm interesse nisso antes de fazer uma automação maior, mais completa como essa que eu proponho a fazer para vocês. E se essas dicas aqui que eu te passei já te ajudou, e também você quer saber outras etapas aqui, como a do Base Row, que eu já mostrei aqui antes, outras informações do HTTP Request, como você configura, como você conecta as credenciais também, tem vídeos já prontos aqui dentro do canal, como você converte arquivos de outras formas também. Dá uma assistida lá, tem muito passo a passo aqui. E presta atenção nisso daqui, eu tô deixando um link aqui embaixo de um formulário, porque eu tô querendo lançar um curso para vocês com extremo detalhe de todas as automações que a gente aprende aqui. Não só isso, mas a base para você entender todas as funções do NTN, usar todos os nós, as ferramentas, quando é que você usa tal ferramenta, enfim, o extremo passo a passo para você aprender NTN, para você aprender a criar todas as soluções que a gente aprende aqui e muitas outras que eu ainda nem passei aqui para vocês. Por vocês estarem me pedindo muito esse passo a passo, esse curso, eu tô deixando o link aqui para vocês se inscreverem e assim que eu lançar, eu notificar vocês com um valor promocional para quem é aqui do canal. Então é só clicar no link aqui embaixo, preencher o formulário e aguardar o envio desse e-mail. E outro recado muito importante aqui também, eu tô testando várias outras ferramentas de automação, que tem ferramentas inclusive que foram muito mais bem avaliadas que o NTN, ferramentas que eu tô testando e tô gostando muito por ser até muito mais prático que o NTN. E eu não falo aqui dessas ferramentas convencionais como o Make, como o Zap, que todo mundo já está acostumado, não. São ferramentas mais completas, sem limitações como o NTN, porém que traz a facilidade de conexão de credencial das próprias criações de automação. Só que antes eu quero saber se vocês têm interesse em aprender a utilizar essas ferramentas também. Eu só trago o conteúdo aqui que vocês estão pedindo. Então, se vocês querem aprender a usar essas ferramentas que eu estou testando e a criar automações de um jeito mais fácil também, como eu estou gostando muito dessas outras que eu estou te falando aqui, deixa nos comentários, eu vou trazer se vocês pedirem, tá bom? Até o próximo vídeo.